O restaurante estava cheio. Era uma daquelas tardes abafadas em São Paulo, em que o calor fazia as sombras parecerem oásis e os prédios refletiam o sol como espelhos cegantes. Na calçada da rua Oscar Freire, os garçons corriam apressados entre as mesas ao ar livre, equilibrando bandejas com pratos caros e bebidas geladas. Dentro do salão, o ar-condicionado fazia esquecer o verão do lado de fora. Ali, homens engravatados discutiam números, mulheres elegantes riam com copos de vinho na mão e influenciadores tiravam fotos dos pratos antes de tocar nos talheres. Em uma mesa no canto, perto da grande janela de vidro que dava para a rua, estava ele, Kaká, discreto como sempre, usando uma camisa social clara, sem relógio chamativo, sem seguranças à vista. Parecia apenas mais um cliente de um restaurante sofisticado. Não o ex-jogador que já havia encantado o mundo com sua classe nos gramados. Ele estava sozinho. Tinha acabado de pedir um risoto de frutos do mar e uma água com gás. Não olhava o celular o tempo todo. Não parecia preocupado com ser notado. Era como se ele quisesse apenas uma pausa. Um almoço tranquilo. Um respiro. O garçom trouxe a entrada. Um pão levemente tostado com manteiga de ervas, e Kaká começou a comer devagar. Estava em silêncio, até que o telefone vibrou. Ele atendeu de imediato, reconhecendo o número. Era uma ligação de trabalho. Conversou com tom educado, mas firme. Negócios, compromissos, datas. Enquanto falava, seus olhos vagavam pela rua através do vidro. E foi nesse momento, entre uma resposta e outra ao telefone, que ele viu, do outro lado da janela, parada na calçada, uma menina. Ela estava ali, imóvel, com os olhos fixos nas mesas. Seus cabelos estavam emaranhados, presos por um elástico frouxo. Vestia um moletom grande demais para seu corpo magro, manchado, puído nos cotovelos. Os pés, calçados em sandálias velhas, estavam sujos de poeira. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar. Não era um olhar de quem pedia, era um olhar de quem observava. Um olhar fundo, que atravessava o vidro e ia direto ao prato sobre a mesa. Kaká a viu, mas não registrou de imediato. Continuou a ligação, distraído. Quando desligou, ela ainda estava ali. Por instinto, ele procurou a bolsa ou o movimento clássico de estender a mão. Mas não, ela não fazia nada disso. Apenas observava. Não se aproximava das pessoas, não abordava ninguém. Ficava ali, parada, como se o vidro a separasse de um mundo inalcançável. E aquilo incomodou Kaká. Não pela presença dela, mas pela ausência do pedido. Pela ausência do gesto. Havia algo diferente nela. Os minutos passaram. Ele tentou retomar o foco no prato, mas seu apetite havia diminuído. A menina sumira por alguns instantes. Talvez tivesse ido embora. Talvez só tivesse parado para descansar. Até que, de repente, ela apareceu de novo. Agora mais perto. Mais próxima da porta do restaurante. Caminhava devagar, sem pressa, como quem não quer perturbar o fluxo do mundo ao redor. Nenhum funcionário se aproximou para afastá-la. Talvez porque ela ainda não tivesse feito nada. Talvez porque algo na sua presença calada gerasse mais desconcerto do que incômodo. Kaká voltou a observá-la com atenção. Ela parou a poucos passos da sua mesa. Ficou ali, olhando o prato quase intacto. Kaká, surpreso, a encarou de volta. E então, com a voz baixa, quase um sussurro, mas firme bastante para ser ouvida, ela perguntou: "Moço, posso comer o que o senhor não for comer?" A frase o atingiu como um golpe. Não era um pedido de esmola. Não era uma exigência. Era uma pergunta honesta, direta, que desmontava qualquer barreira de indiferença. Kaká ficou mudo. Piscou algumas vezes. Engoliu em seco. A menina não desviou os olhos. Não implorava. Não fingia tristeza. Apenas perguntava, como se aquela fosse sua única chance de ter algo no estômago naquele dia. Os clientes das mesas ao redor fizeram o que sempre fazem. Alguns fingiram não ver, outros franziram a testa em desaprovação. Uma mulher levantou apressadamente, indignada com a falta de controle do local. Mas ninguém disse nada. Ninguém interveio. Era como se todos esperassem a reação do jogador. Mas ele não reagiu de imediato.
Por que aquela pergunta tinha raízes? Por que aquela voz infantil o arrastou de volta no tempo? Para um lugar longe dali. Para um bairro simples, uma casa modesta, uma mãe batalhadora e dias em que o prato não era cheio. Ele se lembrou de quando era menino em São Bernardo do Campo. Das vezes em que via sua mãe separar o pouco que tinham entre os irmãos. Das noites em que o estômago roncava e ele fingia estar sem fome. Das vezes em que olhava para os lanches dos colegas na escola com vontade, mas fingia indiferença. Ali, diante dele, não estava apenas uma criança. Estava ele mesmo, anos atrás. E isso o desestabilizou por dentro. A menina continuava ali, parada, aguardando. Como se o tempo estivesse congelado. Cacá abaixou os olhos para o prato. A comida ainda estava quente. A água com gás intacta. Ele respirou fundo, levantou os olhos para ela. Com um gesto lento, afastou o celular para o canto da mesa. O garçom se aproximou, tenso, pronto para intervir. Mas Cacá levantou uma das mãos, sinalizando que não era necessário. Depois puxou a cadeira ao lado e disse, com a voz baixa, firme e serena: "Você não vai comer sobra. Você vai comer comigo." A menina arregalou os olhos. Demorou a entender. Olhou em volta, como se buscasse alguém para confirmar se aquilo era real. Ninguém disse nada. O silêncio agora era diferente. Não era incômodo. Era reverência. Cacá repetiu: "Senta aqui, por favor." Ela hesitou. Olhou para a cadeira, para o chão, para ele. E, enfim, caminhou até a mesa. Sentou-se devagar, com as mãos no colo, os ombros encolhidos, como quem teme ser expulsa a qualquer momento. Cacá chamou o garçom e pediu outro prato igual ao seu. E um suco de laranja. O garçom não questionou. Apenas assentiu e saiu, visivelmente emocionado. A menina continuava imóvel, sem tocar em nada. Cacá notou o desconforto. Pegou o garfo, levou uma garfada do seu prato à boca e sorriu. "Fica tranquila. Isso aqui também é seu agora." Ela olhou com desconfiança, depois com gratidão. Pegou o talher com a mão trêmula. Partiu um pedaço de pão. Mastigou devagar, como se estivesse testando a realidade. Cacá não perguntou o seu nome. Não quis parecer invasivo. Sabia que, naquele momento, o silêncio era a maior forma de respeito. Eles comeram juntos. Sem pressa, sem muitas palavras, mas com uma conexão invisível e poderosa que unia dois mundos distantes pelo tempo, mas tão próximos na essência. Do lado de fora, a cidade continuava correndo. Carros buzinavam, pessoas passavam apressadas, o calor castigava o asfalto. Mas ali, naquela mesa discreta de um restaurante de luxo, algo extraordinário estava acontecendo. Algo que não caberia em manchetes ou fotos para redes sociais. Era algo humano, real, puro. E começava com uma simples pergunta. Uma pergunta que, naquele dia, mudou tudo. A comida chegou em poucos minutos. Era uma daquelas tardes abafadas em São Paulo, em que o prato era igual ao de Cacá, risoto de frutos do prédios refletiam o sol como espelho bem servido, na calçada da rua Oscar ao lado. Os garçons corriam apressados entre as mesas ao ar livre, crocante, equilibrando bandejas com pratos caros e jamais geladas. Colocou dentro do salão com cuidado, o ar-condicionado fazia esquecer o verão do lado de fora. No entanto, ali, denunciavam homens engravatados discutiam números. Mulheres elegantes riam com copos de vinho na mão e não esticava a mão, tiravam fotos não se lançava antes de tocar nos talheres, mesmo com o estômago em uma mesa claramente vazio, perto da grande janela de vidro que dava para a rua. Estava ele, do outro lado da mesa, discreto como sempre, e se manteve usando uma camisa social clara, não um relógio chamativo, com palavras grandes, sem seguranças, apenas pegou seu garfo, parecia apenas mais um pedaço e levou a boca com naturalidade. Não o ex-jogador que já havia encantado o mundo com sua classe. Depois olhou para ela. Ele estava com um leve sorriso no rosto. Tinha acabado de pedir um risoto de frutos do mar e uma água com gás. Pode comer. Não olhava o celular o tempo todo. Não parecia sentir devagar, ser notado, sem levantar. Era como se ele quisesse apenas pegou o garfo com a mão direita almoço e segurou como se fosse um objeto sagrado. O garçom trouxe um pedaço pequeno do pão levemente tostado, observando as telhas de curiosidade. E Cacá começou levou a boca devagar, e mastigou devagar. Estava em silêncio por um instante, até que o telefone fechou os olhos,
Ele como se atendeu aquele de sabor imediato, fosse algo que o corpo reconhecendo dela o não número. sentia havia Era meses. uma ligação de trabalho. Aquela primeira garfada Conversou foi com mais mais do do que que comida, mas firme. foi a prova Negócios, de que aquilo estava mesmo a acontecer. datas. Cacá Enquanto não falava falava muito, seus olhos deixou vagavam que ela pela comesse rua em através paz. do vidro. Evitou E perguntas. foi nesse momento, Respeitou o entre uma silêncio. resposta Ao e outra redor, ao telefone, as pessoas que ele voltavam viu, pouco a do pouco outro a lado rotina da do janela, restaurante, parada mas na os calçada, olhares ainda eram uma lançados menina. em direção Ela à estava mesa ali, deles, imóvel, uma mistura de com os espanto, olhos fixos curiosidade, seus em cabelos alguns estavam casos, emaranhados, desconforto. presos por Havia um quem não elástico suportasse frouxo. a quebra Vestia da um moletom normalidade. grande demais Quem não para aceitasse seu corpo ver o magro, luxo sendo manchado, dividido com alguém puído que nos carregava a cotovelos. marca da Os miséria. pés, Calçados calçados em não sandálias ligava. velhas, ele não Estavam fazia sujos de aquilo para poeira. os outros. Mas o que mais Não era chamava performance, atenção era o olhar. não era Não era um discurso olhar bonito de para que impressionar. Era um Era olhar algo de quem mais observava. íntimo. Algo Um que olhar vinha do fundo, fundo de quem que já atravessava esteve o do vidro outro e lado ia do direto vidro. ao prato sobre Enquanto a mesa. menina comia, Cacá Cacá pegou o mas não celular do registrou bolso de imediato. sem pressa. Continuou e a digitou ligação, algumas mensagens distraído. rápidas. Quando desligou, Primeiro, para seu ela ainda assistente estava ali. visual. Por Preciso instinto, que venha até ele o procurou a restaurante onde bolsa estou ou o agora. movimento clássico Traga um de kit com estender a roupas mão. de menina, Mas não. blusa. Ela não Calça, fazia nada disso. casaco, Apenas observava. tamanho pequeno. Não se aproximava das pessoas. Por favor, não abordava ligue para o ninguém. Dr. Murilo. Ficava ali, Peça para ele parada, vir aqui como se o discretamente. vidro a separasse É de um urgente. mundo inalcançável. Em seguida, E aquilo enviou incomodou a Cacá. localização do Não pela restaurante presença e voltou dela, a guardar o mas aparelho. pela ausência do Tudo vídeo. de forma discreta, Pela ausência do sem gesto. interromper o almoço Havia algo da menina. diferente nela. Ela havia comido Os minutos metade do passaram, prato, quando Ele finalmente tentou retomar levantou os foco no olhos e prato, disse com mas voz seu baixa. apetite havia Tá muito diminuído. gostoso. A menina Nunca sumira comi por isso. alguns instantes. Cacá sorriu. Talvez Que bom que tivesse gostou. ido embora. Merece Talvez coisa só boa tivesse também, parado para né? descansar. Ela corou. Até que Baixou o de olhar. repente, Mas pela ela primeira apareceu vez, de novo. esboçou Agora um mais sorriso. perto, Pequeno, mais próxima tímido, da porta do restaurante, mais genuíno. Caminhava O tipo de devagar, sorriso que sem não pressa, se força, como que não nasce quer quando o medo perturbar o começa a fluxo do dar mundo lugar à ao redor. confiança. Nenhum Qual funcionário seu nome? se aproximou Perguntou para Cacá afastá-lo. com delicadeza. Talvez porque ela ainda Ana, não tivesse respondeu feito ela nada. quase em sussurro. Talvez porque Prazer, algo na sua Ana. presença calada Eu sou gerasse Cacá. mais Ela desconcerto assentiu. do que incômodo. E depois de alguns Cacá segundos, voltou a observá-la murmurou com atenção. Eu sei. Ela parou Cacá a poucos sorriu passos de novo, da sua mesa. mas dessa vez Ficou havia ali, algo diferente olhando em o seu prato olhar. quase intacto. Uma mistura de Cacá, orgulho e humildade. surpreso. Ele A sabia encarou que de ser volta. reconhecido Então, não era o mais com a importante voz ali. baixa, O que quase importava sussurrou, era que ela mas ouvia firme não como uma bastante para ser celebridade, ouvida, mas ela como alguém perguntou, que a tratava como "Moço, gente. Posso Quantos comer anos o que o você senhor tem? não for comer? Ele arriscou. A frase o Oito, atingiu como um disse, golpe. sem Não hesitar, era um pedido de ainda de esmola. cabeça baixa. Não era uma Cacá exigência. ficou em silêncio. Era por uma um pergunta tempo. honesta, 8 anos. direta, A que idade em que se desmontava devia estar qualquer na barreira escola, de indiferença. brincando no recreio. Cacá ficou aprendendo a escrever Piscou cartas, algumas vezes. ganhando estrelinhas Engoliu da em professora. seco. Não A vivendo menina nas não ruas, desviou os olhos. enfrentando o medo Não da noite. implorava. A indiferença Não fingia das pessoas, tristeza. a dureza Apenas do perguntava, cimento gelado, como se aquela você fosse tá com a sua única mãe? chance de ter Perguntou, algo no estômago sem parecer naquele invasivo. dia. Os Ana clientes das demorou mesas mais ao para redor responder. fizeram o que sempre Às vezes fazem. com minha Alguns mãe. fingiram não Mas ver, ela tá doente. outros franziram Fica a no testa em hospital. desaprovação. A gente Uma morava mulher num levantou quartinho, apressadamente, mas depois que ela indignada parou de com a trabalhar, falta de controle mandaram do a local. gente embora. Mas ninguém Eu disse fico nada. andando por aí. Ninguém interveio. Procuro lugar Era pra como dormir. se todos Cacá esperassem a engoliu reação seco. do jogador. O garfo parou mas no ele ar não por um reagiu instante. de imediato. Ele conhecia Porque muitas aquela histórias pergunta assim. tinha raiz. Já havia ajudado Porque aquela voz instituições, infantil o arrastou visitado de projetos volta no tempo, sociais, para um financiado lugar longe longe dali. dali. Mas Para um ouvir da bairro boca de uma simples, criança, uma casa modesta, ali, ao uma mãe vivo, batalhadora, enquanto enquanto ela dias em que comia o o prato primeiro não prato era cheio. decente em sabe-se Ele lá se quanto lembrou tempo. de quando era menino diferente. com São Bernardo Era do Campo. real. Das Cru. vezes em que E via você sua come mãe todos os separar o dias. pouco que tinha Ana entre os balançou a irmãos. cabeça Das negativamente. noites em que o estômago Às vezes roncava, alguém dá um ele resto. fingia estar Às sem vezes fome. eu acho no lixo. Das vezes em que Às olhava vezes para os nada. lanches dos Cacá colegas fechou na os escola olhos com por vontade, um segundo, mas fingia respirou indiferença. fundo. Ali, A dor era diante nítida. dele. Não era estava uma dor apenas uma nova. criança. Era uma Estava dor antiga, ele mesmo, que se anos reabriu atrás. com força. E isso ele o se lembrava de desestabilizou quando não por dentro. podia pedir A nada. menina porque continuava sabia ali, que em casa já parada, era difícil. aguardando. De quando via vitrines Como se o e tempo fingia estivesse não ver. congelado. De quando a mãe Cacá chorava baixou os escondido olhos para para que o os prato. filhos não A soubessem comida ainda que o estava dinheiro quente. não daria para A água janta.
com gás intacta. Por isso, ele naquela respirou hora, fundo, naquele levantou restaurante os olhos caro, para ela. ele soube que com não um podia gesto parar lento, ali. afastou Que não o celular bastava para parar o o canto prato da mesa. e ir embora. O garçom Que se não aproximou, podia apenas se sentir tenso, bem por ter pronto feito para sua intervir. parte. Mas Cacá Não, levantou uma isso das mãos, seria egoísmo, sinalizando que não era superficial. necessário. Passageiro, Depois puxou a cadeira do lado ao de lado fora, e disse, o carro com a escuro voz estacionou baixa, discretamente. firme e serena. O assistente Você de Cacá não vai desceu comer primeiro, sopa. com uma Você pequena vai bolsa comer nas comigo. mãos.
A menina Atrás arregalou dele os vinha um olhos. homem de meia Demorou idade, a entender. com camisa polo Olhou e em volta, mochila nas costas, como se buscasse o alguém doutor para Murilo, confirmar se aquilo pediatra era de real. confiança da família Ninguém do disse jogador. nada. Ambos O silêncio sabiam que agora não era deveriam diferente. chamar atenção. Não era Kaká incômodo. fez um gesto Era de reverência reverência com a mão. Kaká repetiu. Os dois se acomodaram Senta aqui, em uma mesa por mais favor. afastada. Ela hesitou. O jogador então Olhou chamou para a o garçom, cadeira. pediu Para o que chão. levasse água Para para ele. os dois. E, Depois enfim, voltou-se para Ana caminhou com um até olhar a mesa. sereno. Tem um Sentou-se amigo devagar meu ali, com as Ele mãos é no médico. colo, os Muito ombros gente encolhidos. boa. Como Será quem que ele teme pode ser te ver expulsa a rapidinho? qualquer momento. Só pra garantir Kaká que chamou tá o tudo garçom bem com e você. pediu outro Ana prato hesitou. igual ao seu. Seus ombros e um encolheram suco de laranja. A O palavra garçom não médico questionou. trazia lembranças Apenas ruins. assentiu e Hospitais saiu, frios, visivelmente corredores emocionado. com cheiro de A menina desinfetante. continuava Gente imóvel, gritando, sem tocar ninguém em nada. explicando nada. Kaká notou o Mas desconforto. Kaká percebeu o medo. Pegou o garfo, Com a mesma levou uma calma garfada de do antes. seu prato à Acrescentou. boca e sorriu. Ele não vai te Fica machucar. tranquila. Só Isso quer aqui ajudar. também é seu agora. Só vai conversar Ela com olhou você. com desconfiança. Ela olhou para depois os com homens gratidão. na outra mesa. Pegou o talher Ambos com a estavam mão tranquilos. trêmula. Partiu Sorriu de um leve, pedaço de pão. sem pressa, Mastigou sem devagar, olhar de julgamento, como se estivesse finalmente testando a realidade. Ana assentiu Kaká devagar. não perguntou o Kaká seu se nome. levantou, Não quis caminhou parecer até os invasivo. dois. Explicou Sabia a situação que, em naquele voz momento, baixa. o silêncio Em seguida, era a maior voltou forma de e a respeito. conduziu com ele. Eles comeram O juntos. médico se agachou Sem para pressa, ficar na altura sem de muitas Ana. palavras. Falou devagar, Mas com uma conexão perguntou seu invisível nome, e poderosa sua que idade, unia dois mundos se sentia distantes dor no em tempo, algum lugar, mas tão nunca próximos tocou na sem essência. antes explicar Do o que lado faria. de fora, Ana a respondeu cidade tudo com continuava voz corrida. tímida, Carros mas com vozes buzinavam, mais firmes. pessoas Era a passavam primeira vez em apressadas. muito tempo O calor que alguém se castigava preocupava com com asfalto. ela de verdade. Mas ali, enquanto naquela isso, mesa o discreta de um assistente restaurante entregava a de luxo, Kaká a bolsa algo com roupas. extraordinário estava Dentro havia um acontecendo. casaco novo, Algo que uma não camiseta caberia de em algodão manchetes ou macio, fotos para redes calça sociais. confortável e um Era tênis algo leve, humano, além de um real, pequeno pacote puro, com meias e uma começava escova de com uma dentes. simples pergunta. Nada de marca Uma famosa. pergunta que, Nada para naquele ostentar. dia, mudou Apenas o tudo. necessário, o digno. Kaká abriu a bolsa, mostrou para Ana com cuidado. Isso aqui é para você. Tudo limpo. Seu tamanho. Pode trocar se quiser. Ela tocou a bolsa como se fosse feita de vidro. Seus olhos brilhavam, mas não choravam. Era um brilho de surpresa, de incredulidade. Como se não quisesse se permitir acreditar demais. Porque, nas ruas, tudo que parece bom demais normalmente termina mal. Você pode se trocar ali no banheiro. Vou pedir para uma moça te ajudar se quiser. Uma funcionária do restaurante, sensibilizada com a cena, se aproximou e se ofereceu para levar Ana até o banheiro com discrição. A menina segurou a bolsa com força contra o peito e a acompanhou em silêncio. Kaká voltou à sua mesa, mas não comeu mais. Apenas ficou ali, olhando pela janela, o prato esfriando lentamente. Sua mente estava em outro lugar. Uma voz dentro dele dizia que aquela história não podia terminar naquela tarde. Ana demorou alguns minutos. Quando voltou, era outra. O casaco novo escondia os ombros magros. O tênis dava um ar de firmeza aos passos. Mas o que mais chamava atenção era o rosto. Pela primeira vez, ela olhava para frente, não para o chão. Pela primeira vez, havia uma ponta de segurança no seu jeito de andar. Ela se sentou de novo ao lado de Kaká. Ele a olhou, sorriu com orgulho discreto. Depois pediu a conta. Quando o garçom trouxe a maquininha, Kaká agradeceu com um aperto de mão sincero. Em seguida, virou-se para Ana. Vamos? Ela hesitou. Para onde? Um lugar tranquilo, seguro, onde tem cama, comida, outras crianças, onde você pode dormir sem medo. Ana não respondeu. Apenas olhou para ele. E nesse olhar, cheio de dúvidas, também havia algo novo: esperança. O carro avançava devagar pelas ruas de São Paulo, deixando para trás o bairro nobre onde tudo havia começado. Ana estava no banco de trás, com o olhar fixo na janela, como quem vê o mundo pela primeira vez. Cada poste, cada árvore, cada semáforo pareciam mágicos. Era como se, até aquele momento, ela só tivesse conhecido a cidade pelas calçadas ásperas, pelas sombras dos viadutos, pelas portas fechadas das lojas. Agora, sentada em um carro confortável, vestindo roupas limpas, aquecida por um casaco que era só dela, tudo ganhava uma nova cor. Kaká estava ao lado, calado. Não queria apressar nada. Não fazia perguntas. Sabia que havia coisas que se comunicavam no silêncio. De vez em quando,
Lançava-lhe um olhar tranquilo, e ela o retribuía com um sorriso tímido. Mas havia algo diferente nesse sorriso. Era o sorriso de quem, mesmo sem entender completamente, começava a se permitir acreditar. Depois de meia hora de trajeto, o carro parou diante de uma casa simples, com muro branco e um pequeno portão azul. Nada que chamasse a atenção. Era um lugar discreto, escondido do barulho da cidade. Uma árvore grande fazia sombra na entrada, e um banco de madeira descansava ao lado de um jardim modesto, mas bem cuidado. Era ali o abrigo que Kaká ajudava a manter, longe dos holofotes, longe das câmeras. Um lugar criado não para resgatar crianças, mas para dar a elas o que nunca deveriam ter perdido: segurança, afeto e dignidade. O motorista desceu primeiro e abriu a porta. Kaká saiu em seguida, deu a volta e estendeu a mão para Ana. Ela hesitou por um segundo, olhando o portão com desconfiança. Não sabia se podia mesmo entrar ali. Não sabia se aquele lugar era real ou mais um sonho bom prestes a acabar. Mas, ao ver o rosto de Kaká, ao sentir a firmeza suave da mão dele, deu um passo à frente. Uma mulher de cerca de 40 anos veio recebê-los. Usava jeans, uma camiseta clara e um sorriso sincero. Seus cabelos estavam presos em um coque desfeito, e os olhos, apesar do cansaço evidente, transmitiam calma. Oi, Ana. Eu sou a Clara. Seja bem-vinda. Ela se agachou para ficar na altura da menina, sem invadir seu espaço. Kaká apenas observava. Sabia que ali, ele não era mais o protagonista. Era hora de deixar que Ana se conectasse com quem iria acompanhá-la dali em diante. Aqui é tranquilo, tá? Tem outras meninas, comida quentinha, livros, brinquedos, uma cama só sua. A gente não pergunta tudo de uma vez, nem força você a contar o que não quiser. Aqui a gente espera. Quando você quiser falar, a gente escuta. Ana ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Clara estendeu a mão, e dessa vez Ana segurou, ainda com força, como quem teme que, ao soltar, tudo desapareça. Kaká olhou para ela uma última vez antes de partir. Seus olhos se encontraram por um segundo. Ele não disse adeus, não prometeu volto logo. Apenas sorriu e assentiu com a cabeça. Ana respondeu com um aceno tímido, ainda sem saber que aquele gesto seria lembrado por anos. Ele se virou e foi embora, deixando para trás mais do que uma história. Deixou uma nova chance, uma esperança, uma semente. Os primeiros dias não foram fáceis. Ana ainda acordava assustada, demorava a comer, escondia pedaços de pão debaixo do travesseiro por precaução. Levava tempo até confiar. Demorou semanas até ela aceitar trocar o banho frio por um banho quente sem pressa. Mas Clara e as cuidadoras sabiam esperar. Sabiam que o tempo da criança ferida não é o mesmo do adulto bem-intencionado. Pouco a pouco, Ana começou a se soltar. Primeiramente com gestos pequenos. Aceitava o suco sem perguntar se era para valer. Sentava-se na roda das outras meninas, mesmo sem falar nada. Observava e aprendia. Depois veio o riso. Um riso curto, baixo, que escapava quando alguma piada infantil surgia no refeitório. E então o desenho. Um dia, Clara encontrou Ana sentada no chão da varanda, com um papel dobrado e um lápis de cor vermelho. No centro da folha, havia um desenho. Uma mesa de restaurante, duas pessoas sentadas, um homem e uma menina. A menina usava casaco. O homem sorria. Ao lado do prato, havia um copo grande de suco. É você ali? Perguntou Clara com doçura. Ana assentiu. E quem é ele? O moço que me viu. Clara não precisou de mais nada. Guardou o papel com carinho em uma pasta, como quem guarda um tesouro. Meses se passaram. Ana passou a frequentar a escola da região. Ganhou uma mochila, lápis novos, cadernos com capas coloridas. Aprendeu a escrever seu nome com letra bonita. Lia com gosto. Gostava de livros com figuras de animais e histórias de lugares distantes. Era curiosa, inteligente e sensível. Mas, acima de tudo, tinha uma coisa rara, uma escuta profunda. Quando alguém falava, Ana prestava atenção. Como quem sabe que cada palavra pode carregar algo importante.
As outras meninas do abrigo logo se afeiçoaram a ela. Havia nela uma doçura quieta, uma bondade que não precisava ser provada. Era comum vê-la ajudando uma menor a pentear o cabelo, ou dividindo um biscoito mesmo quando só tinha um. Cacá, por sua vez, não voltou ao abrigo tão cedo. Não por esquecimento, mas por respeito. Queria que Ana criasse raízes ali, sem a sombra da figura salvadora. Mas isso não significava distância. Toda semana, sua assistente ligava para Clara, perguntava se havia alguma necessidade, se faltava roupa, remédio, material escolar. De vez em quando, chegava uma caixa com doações, nunca com nome, nunca com publicidade. Numa tarde nublada, enquanto as meninas desenhavam no quintal, um carro preto parou discretamente na frente do abrigo. Clara reconheceu o veículo. Sorriu sem avisar ninguém. Apenas abriu o portão com tranquilidade. Cacá desceu, vestindo jeans, uma camiseta branca e tênis simples. Tinha nas mãos uma pequena sacola de papel. Não queria fazer alarde. Não queria que ninguém se sentisse na obrigação de reagir de certa forma. Apenas queria ver Ana. Sentir, com os próprios olhos, que ela estava bem. Ana estava sentada sozinha sob a árvore, desenhando. Quando levantou o rosto e o viu, por um segundo ficou imóvel. Depois, como se o tempo voltasse naquele instante, levantou-se devagar e caminhou em sua direção. Não correu, não gritou. Apenas caminhou com um sorriso no rosto. Um sorriso diferente de todos os anteriores. Um sorriso de reencontro, de certeza. Os primeiros dias não foram fáceis. Ana ainda acordava assustada, demorava a comer, escondia pedaços de pão debaixo do travesseiro por precaução. Levava tempo até confiar. Demorou semanas até ela aceitar trocar o banho frio por um banho quente sem pressa. Mas Clara e as cuidadoras sabiam esperar. Sabiam que o tempo da criança ferida não é o mesmo do adulto bem-intencionado. Pouco a pouco, Ana começou a se soltar. Primeiramente com gestos pequenos. Aceitava o suco sem perguntar se era para valer. Sentava-se na roda das outras meninas, mesmo sem falar nada. Observava e aprendia. Depois veio um riso. Um riso curto, baixo, que escapava quando alguma piada infantil surgia no refeitório. E então o desenho. Um dia, Clara encontrou Ana sentada no chão da varanda, com um papel dobrado e um lápis de cor vermelho. No centro da folha, havia um desenho. Uma mesa de restaurante, duas pessoas sentadas, um homem e uma menina. A menina usava casaco. O homem sorria. Ao lado do prato, havia um copo grande de suco. "É você ali?" perguntou Clara com doçura. Ana assentiu. "E quem é ele?" "O moço que me viu." Clara não precisou de mais nada. Guardou o papel com carinho em uma pasta, como quem guarda um tesouro. Meses se passaram. Ana passou a frequentar a escola da região. Ganhou uma mochila, lápis novos, cadernos com capas coloridas. Aprendeu a escrever seu nome com letra bonita. Lia com gosto. Gostava de livros com figuras de animais e histórias de lugares distantes. Era curiosa, inteligente e sensível. Mas, acima de tudo, tinha uma coisa rara, uma escuta profunda. Quando alguém falava, Ana prestava atenção. Como quem sabe que cada palavra pode carregar algo importante. As outras meninas do abrigo logo se afeiçoaram a ela. Havia nela uma doçura quieta, uma bondade que não precisava ser provada. Era comum vê-la ajudando uma menor a pentear o cabelo, ou dividindo um biscoito mesmo quando só tinha um. Cacá, por sua vez, não voltou ao abrigo tão cedo. Não por esquecimento, mas por respeito. Queria que Ana criasse raízes ali, sem a sombra da figura salvadora. Mas isso não significava distância. Toda semana, sua assistente ligava para Clara, perguntava se havia alguma necessidade, se faltava roupa, remédio, material escolar. De vez em quando, chegava uma caixa com doações, nunca com nome, nunca com publicidade. Numa tarde nublada, enquanto as meninas desenhavam no quintal, um carro preto parou discretamente na frente do abrigo. Clara reconheceu o veículo. Sorriu sem avisar ninguém. Apenas abriu o portão com tranquilidade. Cacá desceu, vestindo jeans,
uma camiseta branca e tênis simples. Tinha nas mãos uma pequena sacola de papel. Não queria fazer alarde. Não queria que ninguém se sentisse na obrigação de reagir de certa forma. Apenas queria ver Ana. Sentir, com os próprios olhos, que ela estava bem. Ana estava sentada sozinha sob a árvore, desenhando. Quando levantou o rosto e o viu, por um segundo ficou imóvel. Depois, como se o tempo voltasse naquele instante, levantou-se devagar e caminhou em sua direção. Não correu. Não gritou. Apenas caminhou com um sorriso no rosto. Um sorriso diferente de todos os anteriores. Um sorriso de reencontro. De certeza. Quando chegou perto, olhou para ele sem dizer nada. Cacá encarou também. E então ela o abraçou. Um abraço forte, sincero, longo. Cacá retribuiu, fechando os olhos. Naquele momento, ele entendeu que nada, absolutamente nada, em sua vida havia sido mais importante do que aquele gesto. Eu guardei o desenho, disse Ana, baixinho. Fiz outro também. Ela abriu a sacola que trazia junto ao corpo e tirou uma nova folha. Era o mesmo cenário do primeiro, mas agora a menina tinha livros nas mãos. Ao fundo, havia uma casa com um jardim, duas outras meninas e um cachorro sorridente. Cacá pegou o desenho, emocionado. Posso guardar esse também? Ana assentiu. Obrigada por me ver, disse ela. Cacá respirou fundo. Obrigado por confiar. Ficaram ali mais alguns minutos, conversando sobre a escola, os livros, os novos desenhos. Ele não prometeu mundos. Não fez discurso. Só esteve presente. E isso bastou. Na volta para o carro, antes de ir embora, olhou mais uma vez para o abrigo. Era simples, sim, mas era forte. Era vivo. Era casa. E ali dentro, uma menina que havia aprendido cedo demais o peso da invisibilidade agora tinha um nome, um espaço, um amanhã. Ele entrou no carro em silêncio. O motorista ligou o motor. E enquanto a cidade voltava a girar lá fora, Cacá olhou para o desenho novamente e sorriu. Porque às vezes, a maior vitória de uma vida inteira não está em levantar troféus, mas em fazer alguém que nunca foi visto finalmente ser enxergado.